Olá, meus amigos, aqui Gilmene, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. E estamos aqui hoje para apresentar o nosso programa Palavra de Amigo com um tema muito bacana chamado Imagens e seus objetos sagrados. Nós vamos falar tudo sobre as imagens e os objetos sagrados que você tem aí. Gostou? Então vamos assistir. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. A Palavra de Amigo de hoje vem falando sobre imagens e objetos sagrados. As imagens são muito criticadas porque a questão bíblica para as pessoas eles assimilam as imagens que nós temos com idolatria. E a idolatria é algo muito diferente do que ter uma imagem, um objeto sagrado, aquele que você tem uma devoção e que ele tem uma representatividade para você, emocional, espiritual, e ela pode ser feita de várias formas. Primeiramente, as imagens elas são objetos de arte. Então foi feita por algum artista, foi desenvolvido por algum artista. Então, além de ser uma peça bonita, decorativa e de arte, ela também tem um valor afetivo e espiritual para muitas pessoas. Porque ela é representatividade de alguma divindade, de alguma história, de alguma coisa, como uma fotografia. Quando você fotografa uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa, e você não a tem mais por perto, você fica olhando a fotografia e lembrando da pessoa. Mas o seu amor é pela representatividade que ela está tendo daquela pessoa. A imagem já diz, imagem é aquilo que vemos e que nos remete a alguém ou alguma história que nos completa no coração. Então, olhando para uma imagem, você vai se direcionar àqueles seus sentimentos, como um retrato, um quadro, dessa forma. Quando as pessoas acreditam que uma imagem e a imagem é milagrosa, você adorar a um ídolo, uma coisa assim, de outras formas, que você nunca viu, é só aquela forma ali e tal, aí pode até ser, né? Você está dizendo que, empoderando, dizendo que aquilo é que vai te ajudar. O que na verdade não é. Bom, eu não acredito em idolatria. Então, para mim é difícil falar sobre essas questões de idolatria, porque é muito diferente, é tudo. Eu acho engraçado assim, né? As pessoas que são religiosas extremistas, né? E elas põem uma visão assim, elas conseguem ver demônio em tudo, né? Elas veem demônio no disco da Xuxa, elas veem demônio em tudo. Até na cantiga de roda, eu fui pro Itororó beber água. As pessoas começaram a ver demônio ali, porque em Salvador, lá tem o Dique do Itororó, que é um lago imenso, maravilhoso, onde antigamente era muito limpo, as pessoas iam se banhar, tinha uma fonte de água natural onde as pessoas iam beber água, e é um lago maravilhoso. E fizeram, depois de um tempo que ficou muito abandonado, aquela região do Itororó, do Dique do Itororó, aí eles fizeram uma revitalização muito bonita, arrumaram bastante, tudo em volta, e um artista plástico fez os orixás, porque Salvador, né, a Bahia e São Salvador é a Bahia de Todos os Santos. E é muito forte a cultura negra. Então fizeram a representatividade dos orixás, colocando eles dentro da lagoa do Dique do Itororó.
Então os intolerantes já começaram a falar que essa música é uma música de herê, porque fala de Joãozinho, Mariazinha. Como Joãozinho e Mariazinha, esses nomes foram feitos até usados na cartilha que a gente usava antigamente para estudar, porque são os nomes mais comuns para você dizer do menininho e da menininha. Então já assimilam que é coisa dos herês, e isso e aquilo, para intolerância religiosa. Uma imagem, se você não tem o costume de ter uma imagem, ou de rezar, de acender velas numa imagem, de demonstrar sua fé com uma imagem, ok, mas respeite como uma obra de arte. E se ela não te pertence, você não tem por que se importar com algo que não é seu e querer quebrar e dizer que ali tem uma maldição naquilo. As maldições existem nas coisas? Existem. Como é que é feita uma maldição em alguma coisa? Não é só através de uma imagem, não. Tudo aquilo que você tem energeticamente, ele vai ter a sua energia. Você vai transmitir a sua energia para os seus objetos. Os objetos pessoais, os objetos sagrados, os objetos que tem, você vai energizar aquilo. Nós, encarnados, temos o poder de dar poder às coisas. Então nós temos energia vital. Então a gente doa aquela energia. Então às vezes você pode pegar, presentear a pessoa com qualquer mimo, até uma roupa, e você coloca a tua energia naquilo e dá para a pessoa. Se você colocou aquela energia pesada, densa, negativa, você colocou uma energia de maldição naquilo, e essa energia de maldição, ela vai pesar, né? E vai deixar totalmente poluído aquele objeto para aquela pessoa. Então é bom que a pessoa se livre do objeto, de alguma coisa assim. Então nós é que amaldiçoamos as coisas, nós é que colocamos energia boa ou ruim naquilo. Já contei uma vez para vocês que às vezes as pessoas chegam, elogiam as plantas, e chega na casa dos outros, as plantas secam e viram pó, né? Secam tudo, estraga tudo, porque a pessoa tem o olho ruim, tem uma energia negativa, pesada. É porque nós temos esse dom, né? A gente produz essa energia no cérebro, essa energia maligna, pesada, que é a energia negativa. Agora, as imagens, mais na Umbanda, nós usamos as imagens como um assentamento. O assentamento da Umbanda, ele é muito identificado através das imagens. Então você pega uma imagem, você consagra ela, você ou banha, ou coloca uma vela, um copo d'água do lado, uma guia consagrada, deixa num local. Normalmente a gente tem no nosso altar, ou a gente leva para uma entidade cruzar. Cruzar, ela vai benzer, ela vai trazer a invocação energética daquela entidade, vai cruzar. A gente fala que é cruzar, que é firmar aquela imagem. Então, muitas das vezes, ao contrário do candomblé, que é feito através dos ibás, através de... E os ibás vão bastante coisas, através de quando a pessoa vai fazer o assentamento, vão terras, vai bastante coisa de vários locais, depende do que que você vai estar assentando. Então eles fazem o assentamento, vão as ferramentas, vão objetos sagrados. E ali você faz todo um ritual e faz os assentamentos. O candomblé, ele não é originário do uso de imagens. Ele usa símbolos, ele usa as louças, ele usa o alguidar, ele usa outro fundamento, as ferramentas, eles usam algumas aparamentas, algumas coisas relacionadas à feitura ou assentamento de qualquer outra coisa. Mas não são imagens. Às vezes bonecos, alguma coisa formada através de um outro tipo de coisa, mas não são as imagens tradicionais. Na Umbanda é muito usado imagens católicas. Por quê? Por causa do sincretismo. O sincretismo religioso, ele pegou muito a história da Umbanda. E por que a gente não pode se livrar das imagens católicas da Umbanda? Você pode ter uma Umbanda que toca com as imagens atuais. As imagens de candomblé, que seriam as imagens de orixás, os orixás africanos, negros, elas são muito recentes, elas são de pouco tempo para cá, não é de muito tempo não.
Faz pouco tempo que você encontra imagens de candomblé, mas não é propício. É porque as pessoas, o ser humano, sente a falta do lúdico, sente a falta de olhar para alguma coisa para instigar a sua devoção, instigar a sua fé. Então ele precisa, às vezes, desses objetos, das imagens, para que ele olhe e ele sinta dentro de si. Porque o olhar, o olho, ele desenvolve na tua mente, no teu cérebro, ele te dá uma sensação de veracidade no que você está fazendo. Por isso você precisa, às vezes, visualizar tudo isso, você precisa visualizar o que está acontecendo, e as imagens servem para isso, para instigar melhor a tua oração, através daquela presença que você está olhando ali, para você sentir mais forte materialmente a presença ali. Não é que a imagem ela só é intermediária, já disse, ela é como uma foto, ela é para aguçar a sua lembrança, aguçar o seu pensamento. E elas se tornam sagradas porque você começa, cada vez que você olha para aquela imagem, você lembra da tua devoção, daquela entidade, daquele santo, daquela história sagrada que você tem, e automaticamente o teu coração e a tua mente ela vai exercitar o poder da fé, a invocação mágica só de ver a imagem. Então ela se torna um objeto sagrado porque ele te remete à fé, ele te traz o contato com a fé. E as imagens, lógico, elas benzidas e tudo mais, ela tem uma identificação. Quando elas quebram e não tem mais conserto, coisa assim, geralmente se despacha nas águas correntes, né? Muitas pessoas vão e colocam no Cruzeiro das Almas lá. E o que acontece? No Cruzeiro das Almas elas vão ser quebradas, vão ser jogadas no lixo e tudo mais. Então, a imagem, aí diz assim, não pode ter santo quebrado dentro de casa. Isso é um mito antigo. O santo quebrado, desde que ele não possa ser consertado ou restaurado, sim, aí é tudo quebrado dentro de casa que não presta, traz energia negativa, porque automaticamente você olha para uma coisa quebrada, você está vendo uma coisa destruída. Ele te traz a imagem de quê? De destruição. Então o que você faz? Restaura. Ou você restaura, manda consertar, manda arrumar e fica bonitinho com ela dentro de casa. E energeticamente ela não vai perder o poder, porque o poder dela está na imagem que ela reproduz dentro do teu cérebro, do teu coração, a forma que você vê. Então, é isso que tá. Olhar para alguma coisa quebrada vai te remeter a uma coisa destruída. Então, não é legal energeticamente. Então, ou você conserta, ou você vai jogar fora. Não tem jeito. Aí, antigamente, os ciganos é que criaram a prática de jogar nas águas. Por que eles despachavam nas águas correntes? Porque normalmente o amuleto deles de sorte, né, ou o santo de devoção, que no caso mais era Santa Sara, um dos mais, tá? Os ciganos têm outros santos de devoção além de Santa Sara, mas Santa Sara também é a santa mais adorada pelos ciganos. Então a prática era dos ciganos, por quê? Porque como eles mesmos faziam o seu próprio amuleto, eles pegavam do barro, moldavam, na fogueira eles punham para o barro cozer e ficar rígido. E aí eles andavam com aquilo lá. Quando quebrava, eles jogavam no rio, onde eles estavam acampados, pegavam um novo barro e moldava um novo amuleto, um novo santo. Então, das águas viestes, as águas voltarás. Quer dizer, o barro das águas veio e das águas ele volta. Então, quando você joga o barro de volta para a água e pega de novo e molda, faz um novo, você transferiu a energia que estava naquele amuleto de sorte para um outro amuleto novo que você construiu do outro barro. Você joga um barro e pega o outro. Entendeu? É como se fosse um renascimento daquele amuleto para você. Esse ritual de despachar nas águas é por isso. Só que nós fomos adequando a nós e fomos emporcalhando as águas, jogando lá, sendo que nós não vamos retirar o barro e refazer, porque a gente compra tudo feito. Então, e vai. E a maioria dos santos não são mais de barro, a maioria são feitas de gesso, né? Então, não funciona muito. Então é mais fácil você mandar restaurar, procurar um restaurador, se é uma imagem muito antiga, mesmo porque ela tem um valor afetivo muito grande, ou até mesmo um valor como uma relíquia bem, bem grande. A questão das imagens de você cultuar não banda, as imagens católicas, aí muita gente fala, não, porque não é o orixá, não pode, não vai, porque é da igreja católica, né, babá. Olha,
a peça é sua, a fé é sua. Ninguém pode dizer que aquilo não é bom para você, porque é você que tem apreço e fé naquilo. Então, às vezes, as pessoas, quando elas entram para alguma religião, alguma coisa, as pessoas vão lá e falam: você tem que jogar aquilo fora, porque aquilo está fazendo mal para você e tudo mais. Jamais, jamais, mesmo que você não cultue mais esse tipo de coisa, uma imagem não vai te fazer mal. Porque se você olhava para ela e via o sinônimo da fé, e via a representatividade da sua fé, como é que ela vai te fazer mal? Nunca ela vai te fazer mal. Porque ela é sagrada por você. Porque se você ficava diante dela rezando e pedindo coisas boas, ela jamais vai estar com uma energia negativa. E muitas pessoas vão ao despacho: ai, não põe a mão que a imagem foi jogada aí, ela tem alguma quizila. Não tem. Porque uma imagem foi sempre um objeto de devoção. Tá? Então, não tem nada a ver com isso. Então você consagra com a sua energia. Então a maioria das pessoas de Umbanda, elas consagram a sua imagem. E não importa se ela é católica ou não, e energeticamente, quando você olha para ela, você sente a presença do teu guia, ou do teu santo, ou adequadamente com você, você não precisa modificar. Não precisa ter esse preconceito. A gente sabe que os orixás, eles são de origem africana. Então o orixá é negro. O que aconteceu com o sincretismo? Foi imposto para os negros ter a religião católica assim, assim, assado. Então ele tinha um santo em cima e embaixo ele tinha os assentamentos dos orixás. Começa que eles não tinham imagem de orixás. Eles tinham as ferramentas, porque o candomblé não cultua imagens. Então eles adaptavam e aceitaram. Muitos dos pretos velhos fazem as rezas de Jesus, fazem as rezas de Maria. Os pretos velhos descem em terra falando: salve nosso Senhor Jesus Cristo, salve. Todos eles fazem isso, porque eles tinham já esse sincretismo. Eles viam a mesma energia do orixá africano adequada com o santo católico. Então, energeticamente, os dois tinham uma fusão. E se foi os próprios pretos velhos que fizeram esse sincretismo, não foi os católicos que sincretizaram um santo negro. Os católicos, pelo contrário, eles nem aceitam esses santos negros. Quem fez essa fusão foi os próprios pretos, que fizeram, se identificaram energeticamente com esses santos católicos. Isso não embranqueceu a raça, não embranqueceu a história e não foi uma apropriação cultural. Por quê? Porque eles fizeram, era um disfarce, mas houve um amor entre essa história. E o amor dos pretos velhos é muito puro. Eles não têm essa birra que estão querendo colocar agora. Agora todo mundo é entendido de Umbanda, todo mundo é entendido de candomblé e todo mundo vem a público malhar agora as imagens, principalmente as imagens católicas, dizendo não é. Gente, nem a imagem não é. A imagem, ela é apenas um objeto de arte. Ela é apenas uma lembrança que vem na tua cabeça. A cor dela pode ser branca, preta, azul, amarela, não importa. O que importa é o que remete no teu coração. Aprenda a lidar que os objetos são sagrados porque eles têm um valor para nós, um valor não só espiritual, ele tem um valor afetivo. Então, o valor afetivo ele é muito importante para que você exerça a sua prática religiosa de uma forma muito mais tranquila. Não porque fulano e beltrano disse que é errado. Então, todos os seus objetos sagrados, o terço, tudo que você tem, a roupa de santo, o seu fio de conta, são todos objetos sagrados. É você que consagra com a sua energia de amor. Você se identifica. Quando você coloca uma roupa de santo, por mais simples que ela seja, porque não tem problema. Essa questão de você ostentar uma roupa, ela não tem nada a ver, o santo não te pede nada disso. O santo não te pede a imagem, o santo não te pede a roupa, o guia, o espírito, ele não te pede nada disso. Quem pede isso somos nós encarnados que precisamos da roupa, nós precisamos da imagem, para que nós olhamos e exercemos o nosso pensamento com mais força. Entendeu? Um altar sagrado é um altar onde você bate o olho e diz assim: é o meu momento de me ajoelhar e pensar no meu sagrado. Então, é um lúdico, né? É aquilo que traz ilusoriamente para você a sensação de estar diante
da própria entidade que você tem adoração e tem devoção. Então, na verdade, você não está adorando a imagem constituída física, e sim a energia visual que ela te transmite. Então, tira esse preconceito da cabeça, não tem isso, isso é coisa de gente frustrada, isso é coisa de gentinha, de ver o diabo em tudo, de dar pitaco em tudo, de dar chilique por qualquer coisa, de brigar por qualquer momento, por qualquer situação. Tá bom? O sincretismo na Umbanda existe, foi feito pelos pretos velhos, foi feito no passado, pelos nossos antepassados, eles aceitaram, eles cultuaram dessa forma e a gente só reproduz aquilo que eles cultuaram. Não, e a gente nunca vai esquecer que os orixás são de origem preta, africana, sem problema nenhum. E vou continuar rezando para a energia que o santo nos traz, a identificação da história de cada um. Se você tem preguiça de estudar que um é um, o outro é outro, e energeticamente a gente faz isso para lembrar um do outro, e que a gente entende a separação das coisas, é muito mais importante. Tá? O importante é que você não seja ignorante de negligenciar, já não posso falar mais, tá vendo? Porque tem a questão de enegrecer a coisa, entendeu? De deturpar uma situação, tá vendo? Então hoje a gente tem que se policiar com tudo que fala e tudo que aprende. Então as imagens católicas, elas continuam sendo católicas e visualmente elas são sincretizadas. Então a história é parecida com a do orixá e uma coisa não invalida a outra. O fato de você ter um altar com imagens católicas sendo um bandista não vai invalidar a sua fé, porque é uma prática que já foi cultuada no passado pelos nossos ancestrais, que nos passaram com o maior carinho. Hoje em dia você não precisa levantar a bandeira, você não precisa fazer passeata para quebrar uma coisa que já tem anos e anos de história e que não vai te incomodar em nada. A única coisa que se te incomoda ter imagens católicas para lembrar dos orixás pretos, não tenha. Tenha as suas imagens do jeito que você quer. A imagem é uma coisa pessoal. Eu tenho que olhar para ela e ela tem que me remeter ao meu sagrado. Ela tem que se identificar comigo visualmente para que eu me conecte com o meu sagrado mentalmente. Os meus olhos batem e eu vejo, ele me remete ao sagrado. É como se fosse uma fotografia ou uma ilustração. Então é simples assim. Todo e qualquer objeto sagrado, ele só é sagrado se você o ama e você visualmente o vê e ele se identifica automaticamente com quem você quer se religar. O problema é que todo mundo quer ensinar agora da Umbanda, mas não quer vivenciar. Porque essa maioria dessas pessoas, elas querem like e visualização. Isso não vale a pena, ok? Se você chegou até aqui, gostou, um beijo no coração de vocês e te aguardo para mais vídeos aqui no canal. Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!